Olá, mamães e papais de plantão. Eu vou começar o vídeo de hoje contando uma verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer. Se o seu filho adolescente ainda não mentiu pra você, aguarde, porque esse momento vai chegar. É praticamente impossível passar pela adolescência sem nunca contar uma mentira para os pais, ainda que ela pareça inofensiva ou que seja uma omissão. Até eu já fiz isso e eu tenho certeza que você também. Mas apesar dessa ser uma característica natural da fase, a gente não quer que o nosso adolescente ande por aí contando mentiras, né? Afinal, elas podem se transformar numa bola de neve de confusão. Se você tá passando por essa situação, saiba que você não está sozinho. No vídeo de hoje você vai conferir por que os adolescentes mentem, como identificar as mentiras, qual a melhor maneira de lidar com as mentiras na adolescência, como abordar a honestidade e quais as consequências que a gente deve dar para os nossos adolescentes que mentem. Se você quer saber mais, eu estou deixando aqui embaixo um link sobre 10 sinais de que o seu filho está mentindo. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram do Carol Psi Mãe. Não só durante a minha carreira, mas também na minha vida pessoal, eu já conversei com muitos pais que relatam não confiar muito nos filhos adolescentes por conta das mentiras contadas com alguma frequência. Bom, nesse ponto inicial é importante a gente entender que as crianças e principalmente os adolescentes vão contar pequenas mentiras pelos mais variados motivos, mas quando a gente não toma alguma providência, essas pequenas mentiras podem se transformar em mentiras destrutivas e ameaçar até a própria segurança do adolescente. De acordo com alguns estudos da American Psychology Association, adolescentes entre 12 e 13 anos possuem uma tendência fantasiosa para dar riqueza de detalhes quando eles estão relatando alguma coisa, né? O que torna a situação ainda mais difícil. Então, o que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Fica comigo que eu vou esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nick, o Pepe e o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psi Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Primeira pergunta: por que os adolescentes mentem? A resposta para essa pergunta é como uma fonte dos desejos para os pais. Mas muitos estudos científicos indicam que os adolescentes contam mentiras para proteger a si mesmo ou para proteger alguém com quem eles se importam. Em outras ocasiões, eles fazem isso para até serem educados, evitar conflitos, chamar atenção ou esconder alguma coisa que eles tenham feito de errado, que é o caso mais comum entre os relatos. Pensa um pouco sobre a sua própria adolescência. Uma parte essencial dessa fase é criar uma vida inteira que só pertence a você mesmo. É um momento onde a gente forma opiniões pessoais, onde a gente escolhe quais tipos de música, por exemplo, mais combinam com a gente, que tipo de pessoa a gente quer ser no futuro e até que tipo de amizade vale a pena levar para a vida. Então, quando a gente soma todos esses fatores, todas as mudanças que estão acontecendo ao mesmo tempo, veja o tamanho da confusão que a cabeça do adolescente pode se tornar. Além disso, também é nessa fase que a gente costuma ter um novo olhar sobre a privacidade. Para os adolescentes, mentir nessa perspectiva significa criar um jogo de poder onde eles medem o que os pais podem saber ou não. Quando a situação se torna um pouco mais séria e eles se vê metido em problemas, aí as mentiras surgem, obviamente, como uma válvula de escape. Por exemplo, por meio de relatos inventados, eles buscam empatia e preocupação. Então é preciso a gente levar em consideração que essa fase é repleta de pressões sociais, mais do que nunca. Para compensar as falhas, os adolescentes eles podem inclusive contar histórias para aumentar algumas características da vida. Esse tipo de mentira especificamente é muitas vezes causada por baixa autoestima. Quando a gente pensa nesse aspecto, a confiança que os pais depositam nos filhos também é um dos motivos. A pressão de ser comparado a outros adolescentes pode levantar outras mentiras, como por exemplo, uma nota de prova fantasiosa. Como você pode ver, são muitos os motivos para as mentiras adolescentes e nem sempre elas têm ligação com maldade. Então, como que a gente pode saber quando os nossos filhos estão mentindo? Eu vou explicar melhor sobre isso para vocês. Os primeiros sinais de mentiras adolescentes não são muito diferentes das mentiras que os adultos contam. Em primeiro lugar, mentir aumenta a carga cognitiva de qualquer pessoa. Isso pode levar a sinais de que a pessoa está pensando mais do que estaria ao dar uma declaração verdadeira. Por isso, é importante
importante você ouvir as pausas que os adolescentes costumam dar antes de responder as perguntas e as pausas dadas durante as respostas. Quando as pausas são mais longas, elas não são naturais, isso é sinal de que eles estão tendo que pensar mais para contar ou relatar alguma coisa. Contato com os olhos também diz muito sobre verdades e mentiras. Olhos arregalados, olhar para baixo ou para direções diferentes pode ser um sinal de mentira. Procura um tipo diferente de contato visual para formar um padrão. Uma mudança na respiração ou no tom da voz também podem ser sinais de estresse quando você inventa uma mentira. Assim como maior concentração de alguns gestos enfáticos ou a falta ou extrema riqueza de detalhes. Um adolescente que está mentindo, ele pode evitar dar detalhes quando você pedir por mais explicações, ou então oferecer muito detalhe que não foi solicitado. Descobrir uma mentira não é a parte mais difícil desse processo, porque, como já diz aquele velho ditado, mentira tem perna curta. Mas e o que você faz com isso quando você descobre a mentira? O que a gente faz com isso? Como que a gente lida com essa situação para que ela, inclusive, não se transforme em uma coisa corriqueira? A primeira coisa para fazer com essa situação é diferenciar as mentiras inofensivas das mentiras sérias, que podem inclusive colocar em risco tanto o seu filho quanto outras pessoas. Mentiras que resultam ou encobrem comportamentos inseguros devem ser abordadas com seriedade. Como eu já tinha dito no outro vídeo, os adolescentes se sentem atraídos pelo perigo porque o cérebro cria uma sensação de emoção e muitas vezes eles não chegam a ter total consciência do quanto aquela ação pode ser prejudicial. Mas você sempre tem que lembrar que você é a mãe ou o pai e não um policial que está ali para aplicar uma lei. Então, em primeiro lugar, a gente tem que respirar e ficar calmo. Se descontrolar, levantar a voz, dar uma palestra e enlouquecer o seu filho não vai ajudar. Ter uma discussão em um tom mais razoável ajuda mais. Você quer que seu filho confie em você, não é? Criar uma atmosfera emocional carregada provavelmente não ajuda em nada. Seu filho vai querer recuar e vai fazer o que ele puder para encerrar a conversa o mais rápido possível. E o que isso pode até ocasionar mais e mais mentiras, vai virando uma bola de neve. Então, com calma, explica para o seu filho que as mentiras só vão colocá-lo numa situação que ele vai ter um problema duplo, com consequências duplas. Uma consequência pela mentira e outra pelo que ele fez e pelo que ele está tentando encobrir. Também é importante analisar o cenário como um todo. As mentiras, elas não levam a gente a lugar nenhum, apenas para o momento onde a confiança vai ser quebrada. E a partir do momento que ele conta uma mentira, a palavra dele vai perder o que é credibilidade, até que essa credibilidade vai ficando praticamente nula. Para colocar tudo isso em prática, primeiro a gente precisa esquecer os interrogatórios. Como eu já disse para vocês, você não é um policial e não tem que agir como tal. Os adolescentes, eles ficam mais reservados, mais defensivos e teimosos também, quando a gente começa a interrogar demais. Em vez de fazer isso, a gente tem que tentar se conectar. Pode parecer contraintuitivo, né? Por exemplo, quando você está morrendo de raiva, mas quanto mais seguro você fizer o seu filho se sentir, menos ele vai se sentir compelido a mentir. Então, se a gente quer que os nossos filhos confiem em nós, que venham até nós se eles estiverem com algum problema, a gente precisa encorajar a honestidade. Se você costuma inventar pequenas mentiras que você considera inofensiva, você vai estar dando abertura para o seu filho fazer o mesmo. Como que você pode reclamar, por exemplo, das mentiras que ele conta se você faz exatamente a mesma coisa? Então, em vez de apostar na severidade, vamos priorizar, como eu sempre falo, as conversas. Fala para o seu filho que ser desonesto não vai dar o que ele quer. E ele vai perceber que, embora ele saiba que mentiu, você não está fazendo um grande negócio e talvez da próxima vez que ele se sentir tentado a mentir, ele vai perceber que dizer a verdade, ser realista, é sempre o melhor caminho. Ah, Carol, mas isso quer dizer então que as mentiras não têm que ter consequências? Não, gente, não é bem assim. Regra e consequência andam de mãos dadas, né? Seus adolescentes, eles têm que ser responsabilizados pelas ações, claro, e quando quebrarem um conjunto de regras e combinados que vocês têm que ter uma consequência. Então, a primeira regra é que as consequências precisam estar ligadas ao comportamento original. Para isso, precisa pensar no que você quer que o seu filho melhore. O que você quer ensinar? Por exemplo, se ele mentir sobre onde ele foi, você pode fazer com que ele fique em casa por alguns dias. Se ele quer voltar a sair, ele precisa provar que ele consegue ser responsável. E aí uma ideia é dar, por exemplo, alguma tarefa em casa para ele realizar. Retirar privilégios de adolescente como celular também pode ser uma forma de fazer isso. Mas
é preciso pensar no que eu falei para vocês. Lembrar que o objetivo não é só dar consequência para os seus adolescentes 24 horas por dia e 7 dias por semana, mas comunicar que as escolhas e ações são responsabilizadas. É importante também enfatizar apenas as consequências da mentira e não se deixar levar por outros maus comportamentos. A gente não pode misturar as coisas e fazer elas começarem a se sobrepor. E uma outra coisa primordial é ficar atento aos intervalos de tempo. É melhor você dar uma consequência menor ao invés de uma grande demais. Por exemplo, é melhor dizer, você está proibido de ir, por exemplo, almoçar ou tomar um lanche fora com seus amigos por 2 dias, em vez de você tá proibido nos próximos 2 meses de sair com seus amigos para tomar nem que for um sorvete. Inclusive, quando você fala isso, você não tem intenção de deixar o seu filho por 1 mês ou 2 meses tendo alguma consequência do que vocês combinaram. Você, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas falam isso apenas para assustar. E aí, você não está trazendo uma consequência que realmente tem um significado e que faça o seu filho pensar. As consequências muito grandes, elas podem fazer com que o seu filho se sinta punido o tempo inteiro, sem esperança, ele vai ficando sem motivação para mudar. E aí o efeito é contrário ao que a gente deseja. Acima de tudo, nunca esqueça que você pode tirar a TV, videogame, celular, mas nunca pode tirar o afeto, não importa a circunstância ou a gravidade da situação. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mãe e um pai muito dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para vocês, para sua família e para a criação dos seus filhos. Então não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixa de comentar aqui embaixo, deixar as dúvidas e mostrar o canal para outros papais e mamães também. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia com a sua família. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.